Olá, meu nome é Igor Kruszewski e hoje iremos ver uma entrevista feita com o vereador Ederson Guinho sobre uma notícia que está sendo muito debatida atualmente na nossa região, que é a mudança do regime jurídico de seletista para o estatutário. Ela se faz necessária? Ela é boa ou ruim? Você, trabalhador, servidor público, irá perder os seus direitos? Você, cidadão, como pagador de tributos, irá ter algum benefício? Já que o executivo promete ter um enxugamento da folha de pagamento mensal no valor de R$ 873 mil. Resta saber se essa promessa vai ser cumprida após a sanção do projeto. Fique agora com a entrevista. Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje com o vereador Ederson Guinho para batermos um papo aqui sobre o projeto Lei 15/2018 aqui do município de Itabuna. Guinho, ele é vereador, presidente da Comissão de Saúde, segundo secretário da mesa diretora, graduando em Direito, né? Exatamente. E também é o vereador mais influente aqui de Itabuna nas redes sociais, com aí 14 mil e poucos seguidores. Então, Guinho, pode dar um oi pro pessoal? Boa tarde a todos, é uma satisfação imensa estar aqui batendo esse papo com vocês, tirando algumas dúvidas, né, que fica em toda a população referente a alguns projetos tramitados nessa casa e estar aqui com vocês, né, estudantes, também jovens. Isso é importante, que a gente percebe o interesse da juventude hoje pela política e está se inserindo nesse ramo que é tão importante para a vida dos cidadãos. Quero agradecer já, porque Guinho de prontidão respondeu a gente ali nas redes sociais, não hesitou em nos receber aqui, fornecer também uma cópia do projeto para que a gente pudesse estar estudando posteriormente. Guinho, a primeira pergunta aqui é: a mudança de regime jurídico, ela é necessária aqui no município? A gente tem total ciência que seria necessário, né? Porque hoje somente 2 municípios na Bahia ainda não tinham essa mudança, né, do seletista para estatutário, que era o município de Itabuna e o município de Itapetinga. Então, ele era necessário. Agora, a gente acredita também que o projeto de mudança de regime ele deve ser o início de uma gestão, né? Porque quando o prefeito ele percebe que é necessário, que seja feito no início, porque quando você vai, por exemplo, no caso de Itabuna, no segundo biênio, parece que é um interesse particular e não coletivo, né? Então, parece que é um ganho próprio do gestor, né? Tipo, não estamos conseguindo arrumar isso aqui, vamos mudar o regime para ver se a gente consegue ter uma sobra de caixa, alguma coisa desse tipo. A tradução, a interpretação, ela tem várias anuências quando você não faz ela no início da gestão. Então é optativo, né, e sugestivo que seja no início da gestão e não como aconteceu agora em Itabuna. Então a visão seria, se era uma prioridade, o executivo já no início do seu mandato deveria ter se preocupado com isso, já que ele poderia perceber ali no início que isso traria um gasto maior do erário, por exemplo. Exatamente, né? Foi o atual prefeito que deu essa garantia do regime seletista em uma gestão anterior e logo depois ele teve mais 3 gestões, né? Ou seja, a quarta gestão dele foi em 2008, ele encerrou a quarta gestão. Então, por que não houve essa mudança anteriormente, se já aconteceu em outros municípios e Itabuna estava, como ele disse, atrasado, né? Será que ele só foi perceber esse atraso no segundo biênio da 5ª gestão dele? Então, é muito questionável a atitude do prefeito nessa questão aí da mudança do regime. Certo. Temos uma segunda pergunta aqui que é mais também particular, na particularidade do seu voto aqui na tramitação dentro dessa casa. Qual foi a principal motivação do seu voto, já que nós vamos entrevistar aqui você e posteriormente também vamos estar entrevistando o vereador que se posicionou a favor do projeto. Qual foi a principal motivação do seu voto? Primeiro que o prefeito ele feriu a lei orgânica, né, do município, quando, ao enviar o projeto para esta casa, não houve nenhuma discussão com as categorias, né? E a lei é clara: para se mudar o regime de um município, é necessário que se discuta com as categorias, que terão aí uma mudança na vida, né, desses trabalhadores. Então ele enviou sem essa discussão. Aí a Câmara, né, nós da mesa diretora, motivamos o presidente da Câmara, conversamos com ele, aconselhamos que ele não acatasse, que não tramitasse o projeto porque estava de forma ilegal, né? Dessa maneira, o presidente devolveu o projeto, né, para que acontecesse a discussão, né? Então o prefeito ficou um período sem realizar novamente as discussões e enviou novamente, sem
ter essa discussão. De uma reunião apenas com os sindicatos, ele fez uma ata e considerou aquilo ali como discussão, algo que não foi. Né? A discussão aconteceu nesta casa. Né? A partir de quando chegou, para você ter ideia, foram dezenas de emendas que foram propostas pelos vereadores que eram favoráveis ao projeto, né? E ali aconteceu aqui essas discussões. Então, eu acho que a Câmara não faz o papel do Executivo, ela tem que fazer o papel do Legislativo. Né? Nós vamos legislar em favor da população. Então, se compete primeiramente ao Executivo propor essa discussão para a tal mudança, ele deveria cumprir, né? E não passar por cima dessa falta de discussão. Então, a partir daí, o vereador relator, né, fez diversas discussões com as categorias, não aceita pela categoria dos professores, né, pelo SINP, que é o Sindicato do Magistério, não aceitou. De maneira alguma, eles não queriam essa mudança. Os demais sindicatos propuseram algumas emendas também, né, nesse projeto. Porém, eu não tinha segurança, e não tenho segurança ainda. Né? Eu não acredito que, devido ao que eu vivi dentro desta casa, né, nós destinamos recursos para diversos segmentos e secretarias de Itabuna que estão passando por fragilidade, como por exemplo o esporte. Né? No orçamento de 2018 eu destinei 500 mil para o esporte, para que acontecesse os jogos estudantis, os interbarros, o bone bola, projetos que são importantes para a população e para a juventude em si. O prefeito vetou essas emendas e que foi aprovado por esta casa, e quando retornou para ser analisado o veto, os vereadores ficaram com o prefeito e derrubaram essa emenda. Né? Então, eu não tenho segurança de que essas emendas serão mantidas pelo prefeito, como não está sendo. Ele já vetou algumas, né? E a casa vai analisar esses vetos que, se não derrubar, vai prejudicar os servidores, né? Vai comprometer aí os servidores que temem tanto este projeto. Então, como eu não tinha essa segurança de que, se sendo vetado as emendas que foram construídas por esta casa, se eles iriam manter o veto ou derrubar o veto. Né? Então, por experiência do que aconteceu anteriormente, eu optei em ficar contra o projeto, até porque nós estamos vivendo uma grave crise administrativa, uma grave crise financeira, por questões de prioridade de onde coloca o dinheiro do município, porque dinheiro tem, mas se coloca em particularidades, em pessoalidades, né, que fere até mesmo o princípio da Constituição da administração pública. Então, com isso, eu fiquei contra o projeto. Votei contra desde a primeira discussão, e na segunda discussão foi judicializado a primeira votação, ficaram meses sem poder tramitar qualquer outro projeto aqui nesta casa por conta da judicialização, e o juiz entendeu que foi acatada a discussão pelo Executivo a partir do momento que os vereadores colocaram as emendas. Então, subentende que, se ele veta essas emendas, ele está aí contrariando a decisão judicial, que foi o quê? Acatou porque teve emenda, mas se eu vetei a emenda, a discussão cai por terra. Né? Então, possivelmente, ao receber essas emendas, nós poderemos estar judicializando mais uma vez, já que com os vetos, caso os vereadores não derrubem, a gente pode estar voltando a discutir esse projeto lá na frente. Para quem não acompanhou, o projeto ele foi aprovado em uma primeira discussão aqui na casa, e aí ele é remetido ao executivo, no caso ao prefeito, para que ele ou vete ou sancione o projeto. Ele pode vetar em partes, no caso, como o vereador está explicando, as emendas que foram propostas aqui, que inclusive algumas já foram vetadas. Aí o projeto volta aqui para a Câmara Municipal para que seja discutido, e aí os vereadores eles podem derrubar esse veto ou não. A preocupação que Guinho está explanando aqui, que esse veto ele não seja derrubado. Sim. Nós temos uma terceira pergunta aqui, essa pergunta ela é um pouco mais pegada. Alguns sites de imprensa, blog, eles denominaram os vereadores que votaram a favor do projeto como base aliada do prefeito, do executivo. E alguns outros denominaram os que votaram contra como populistas. Ou seja, qual era o discurso desses meios de imprensa? Quem votou a favor, votou porque é base aliada do governo. Quem votou contra, votou porque é um projeto que, se você votar a favor, você perde voto. Então, com base nisso, a gente quer saber duas coisas. Existe, de fato, uma base aliada do prefeito? E outra pergunta, o projeto 15/2018, ele é um projeto impopular, um projeto que quem se posiciona a favor perde voto? Então, eu prefiro ficar do lado do povo. Né? Eu fui eleito pelo povo. Então, para defender os interesses da população e não o interesse de prefeito ou de vereador.
né? É claro que as pessoas precisam ter o ataque de ambas as partes para defender aqueles que muitas vezes até recebem, né, para estar defendendo. Existe duas bancadas nessa casa, uma bancada governista e uma bancada de oposição, né? A governista é quem dá sustentação ao governo, né? E a oposição é quem vai contra a tudo aquilo que é prejudicial para a população de Itabuna, sendo interpretado, né, de uma forma técnica. Nós não podemos se utilizar de oposição para fazer oposição, eu sempre digo, oposição burra, oposição por oposição. Não é todos os projetos que o prefeito envia para esta casa que, como vereador de oposição, eu tenho que ficar contra. Não. Nós temos que analisar e ver qual é o ganho. Eu acabei de falar isso na reunião de comissões. Da isenção às empresas industriais de Itabuna, do IPTU, ponto positivo para as empresas permanecerem na cidade. Mas o que a população ganha com isso? As empresas estão atendendo aquilo que diz a lei, né? Os pré-requisitos para receber essa isenção está acontecendo, então eu tenho que colocar isso à luz do ganho da população, do ganho da cidade. Eu não posso simplesmente, vamos aprovar o projeto, porque eu sou base governista, e vamos dizer sim para o prefeito. Ou não, eu vou votar contra porque eu sou oposição. Não, vamos estudar o projeto, ver o que é bom, benéfico para a cidade de Itabuna, e aí a gente se coloca para o lado sim ou não. Então aconteceu isso. A base governista ficou a favor do projeto, né, mas eu sempre digo, né, que a Constituição diz que o poder emana do povo. Então, este poder que emana do povo, que vota nos seus representantes, esse povo precisa também ser consultado. Então, é necessário que escute a população, né, o que o povo pensa, e principalmente, quando você legisla em favor sobre a vida de alguém, né, quando eu digo a vida, sobre o trabalho, sobre o ganho da pessoa, eu tenho que estar escutando a quem é de respeito, né, de quem é de interesse. Então, quando a população, quando os servidores se colocaram contra a mudança de regime, eu preciso parar e ouvir. Tem alguma coisa aí que vai mudar a vida dessas pessoas. Né? Eu estou falando de vidas, eu estou falando de famílias, não é? São 6.000 servidores, porém são 6.000 famílias. Então eu preciso ter uma consciência e se colocar no lugar desses servidores. Né? Então, em momento algum, eu recebi um servidor sequer para falar, eu sou favorável ao projeto. Nenhum servidor, nenhum. Então, eu não poderia simplesmente agir à luz daquilo que eu acho que é. Né? Eu preciso ter realmente uma estruturação legal e técnica daquilo que vai ser bom para o servidor, vai ser bom para a cidade de Itabuna e vai ser bom para o município. Né? Vai ser bom para o município. Então, a gente precisava ver essas questões. Então, eu estudei o projeto, olhei de perto, ouvi os servidores, ouvi os representantes, ouvi as categorias e cheguei à conclusão de que nesse momento não era o momento certo para mudar o regime jurídico do município, né? Porque ali sairia prejudicado os servidores dessa cidade e a gente precisa pensar neles também. Então a base governista deu essa sustentação ao governo e algo que foi muito inédito, né? Nós tivemos uma votação de 10-11 na primeira discussão e de 15-6 na segunda discussão. Então, os vereadores mudaram de voto. Então, a população se questiona. O que aconteceu para mudar? Então, eu acho que eu não tenho direito, enquanto vereador, representante do povo, mudar de voto sem falar o porquê. Eu posso mudar, mas eu preciso justificar. Eu preciso ser homem ou mulher capaz de falar qual é o motivo da mudança do voto. E existiria justificativa para isso. Mas simplesmente votei não e agora voto sim, então você deixa ser julgado pela interpretação da população de qualquer outra pessoa, né? Quando eu não justifico esse voto. Então a diferença de uma votação para outra nos entristece, nos incomoda e nos inquieta. Né? Então, se eu tinha uma ideia de que o projeto não era bom, o que foi que aconteceu para que ele passe a ser bom? Então isso é um pouco complicado. Então essas duas bancadas aí discutiram muito e o projeto é impopular. É impopular. Impopular porque você está tratando, como eu disse anteriormente, da vida das pessoas. Né? Então, quem sabe se vai ser bom ou não é quem está ali. É quem vai ser atingido diretamente com determinadas mudanças, com determinadas leis.
Então é isso que tem que ser levado em consideração e ser colocado em pauta prioritariamente quando designa qualquer projeto aqui. Né? Como voltando a falar da questão das indústrias, eu tenho que ter cuidado, porque a empresa pode simplesmente falar, então vou tirar a empresa daqui e quantas famílias vão ficar desempregadas. Mas eu preciso cobrar que a empresa cumpra aquilo que a lei diz. Ela precisa contratar anualmente 20% do seu quadro. Porque se ela não está contratando, ela está sendo beneficiada com isenção de lei, de IPTU, mas ela não está beneficiando a população com a geração de empregos. Então, são 2 pesos e 2 medidas. Realmente. E essa discussão da pergunta anterior se deu justamente por isso. 4 vereadores que na primeira discussão se posicionaram contra, na segunda mudaram o posicionamento. Né? Então teve até um pronunciamento, se eu não me engano, do pastor que falou que ele havia sido contra, mas que ele havia analisado e de fato iria trazer algumas melhorias para o servidor. Mas foi justamente por isso que alguns sites de imprensa começaram a criar esse questionamento. Quem votou a favor é base aliada, quem votou contra é porque está com medo de perder voto. Essa foi a discussão que se criou. É justamente por isso que é importante a gente estar discutindo a respeito disso. Guilherme, agora uma pergunta mais técnica aqui. Um dos principais argumentos de quem se posiciona contra é de que o trabalhador, o agente público aqui de Itabuna, ele iria perder o direito ao FGTS. Mas a gente sabe que o FGTS, ele se trata de uma espécie de poupança que o empregador ele abre em nome do empregado para que em determinado momento, se ele for, por exemplo, demitido por justa causa, ele tenha uma garantia, né, para ele não ficar ao léu, desassistido. Já no regime jurídico estatutário, há o Instituto da Estabilidade, que o servidor público ele adquire. Então, logo, se o servidor ele é estável, ele não vai precisar do FGTS, porque o processo para exonerá-lo, por exemplo, seria somente se ele cometesse algum crime contra a administração pública. São ali 3 exemplos que a Constituição ela elenca. Mas a discussão hoje está em torno de a devolução do FGTS pelo tempo que esses agentes públicos já trabalharam. Ela vai ocorrer, tem previsão legal para isso? Já foi individualizado para que seja devolvido esse FGTS para cada um? Então, ele só começa a valer, na verdade, a partir do momento que nós discutimos, né, encerramos a discussão. Claro que hoje o que vigora é o regime estatutário, mas existe aí as emendas ainda a serem votadas, a serem discutidas, então tem algumas questões ainda que vão voltar à discussão, como eu falei, que pode até ser judicializado. Né? Eu não me apeguei nessa discussão do FGTS. Né? Você vê que eu não falei na minha justificativa. Claro que muitos prefeitos, inclusive esse, não depositam. Né? Então, se você fizer eu conversei com um servidor que ele precisou utilizar o FGTS há 6 anos atrás, se eu não me engano, ele sacou e agora, depois de 6 anos, ele tirou o extrato e tinha R$15. Então, em 6 anos, ele teve R$15. Então, você vê aí que... E aí, como é que eu vou resolver essa questão? Como é que eu vou me colocar contra o município? Então, são essas questões que a gente precisa estar atento. Então, já não existia. Aí muitos falavam, já não depositaram, vamos mudar. Né? Então, essa era a garantia e também o que eu sempre falava era uma questão de que no regime seletista, a discussão salarial é pelas representações. Né? Então, você vê que diversas vezes os professores, servidores entraram em greve, porque eles pediam tanto, o prefeito não acata, então começam as negociações, e vai, e aí acaba chegando ali em algo que fica bom para ambas as partes. Né? Mas chega-se ao seu objetivo. No estatutário, não. É através de lei. Então, não tem mais um representante dele, a categoria, brigando pela questão do salário. Então, e outra. E quando a gente olha um país hoje que nós estamos em crise, onde você tem congelamento nos gastos, você vê que não vai ter algo benéfico na questão salarial. Né? Então, esse foi algo que eu me apeguei, né, para essa questão das representações poderem discutir os salários, algo que não vai acontecer com o estatutário, e também para essa questão do FGTS, que era importante sim, mas quando existe o depósito. Quando não, a gente sabe aí que o servidor ele continua de mãos abanando, como vai ser, desassistido. Continua desassistido, como vai acontecer essa questão. A estabilidade é importante, que são os 3 anos, né?
no regime estatutário após a contratação, e ele tem 2 anos para sacar o FGTS. Então são 2 anos. Mas a gente olha num município como o nosso hoje, então são muitas questões que o povo está com medo de perder realmente aquilo que era algo garantido ser. Então, claro que existem muitos fake news diante de diversos assuntos, né, por ser uma casa política. Essa é uma casa política. Né? A questão técnica se dá em poucos momentos. No mais, as decisões são, na maior parte do tempo, por uma questão política. O que é que eu penso politicamente, o que isso vai ser bom politicamente, o que vai ser positivo ou negativo politicamente. O que não deveria ser. Deveria ser uma casa técnica, porque os projetos são técnicos e existem coisas que são boas e o povo fica contra por ser oposição ou contra por ser situação. Então, nessa questão aí, o que eu olho de negativo mesmo vai ser só a questão salarial nessa discussão aí, que era importante com as representações, que o sindicato perde sua força, não é, com esse projeto também. Então era uma das coisas que a base batia, o sindicato está brigando porque ele vai perder o seu espaço. Mas não é também, né? Tem todo um contexto em torno disso tudo aí. E essa, inclusive, é uma das principais discussões que tem a respeito da mudança de regime jurídico, porque a mudança de regime jurídico dentro do regime estatutário, ela só pode ser feita, aliás, a mudança do salário, o aumento do salário dentro do regime estatutário, ele só pode ser feito mediante lei. Sim. Enquanto que no seletista, por se tratarem ali de normas contratuais, ele pode ser feito com acordo coletivo, etc. Para sanar isso, as pessoas que se posicionam a favor, os vereadores, eles alegam que vai existir a questão do triênio, né? Sim. Que é aquele aumento por tempo de serviço. O que nós lutamos para que fosse anuênio. Que fosse anuênio. Anuênio, e foi rejeitada essa proposta. E né? tem alguma previsão para posteriormente isso está sendo mudado mediante alguma discussão em um projeto de lei aqui dentro? Não, porque a proposta é do Executivo. Né? E para você ter ideia, a proposta do Executivo era quinquênio, ou seja, em 5 e 5 anos. O triênio já é a proposta do relator, mas nós e os sindicatos, nós queríamos anuênio, e foi rejeitado por esta casa, ficando triênio. Mas você pensa aí como é que o Executivo queria, qual era a proposta do Executivo. Então, é isso que a gente tem que observar. Qual é o interesse do Executivo? De colocar uma manutenção de 5 em 5 anos. Então, você percebe que é realmente um interesse particular, próprio. Né? As dívidas estão enormes, o município está quebrado. Sim, mas e aí? Vamos cortar na carne. Vamos reduzir os contratos, vamos reduzir os salários. Por que tirar do servidor? Então, são essas coisas que a gente coloca em pauta e precisa estar votando à luz da forma técnica e não de uma forma meramente política. A gente tem aqui uma outra pergunta mais técnica, antes da pergunta que a gente vai fechar. Há previsão para um plano de carreira, um plano de cargos e salários? Então, nós não temos. Né? Então, a gente ficou muito perturbado, digamos assim a palavra, sobre essa mudança de regime também, por não receber tanto o estatuto como a questão do cargos e salários, que é algo que é necessário. Né? Então, o vereador Júnior Brandão até cobrou a secretária de governo que estava presente na sessão para que eles se antecipassem, né? Acelerassem o processo e enviassem para essa casa, porque é algo necessário. Então, você mudar o estatuto sem enviar esses 2 requisitos, você entende-se que é realmente como proposta de reduzir custos, né? De ter ali uma sobra do orçamento e não beneficiar os servidores. Então não foi enviado até o momento e a gente não tem prazo. Estaremos cobrando ao servidor, à prefeitura, ao executivo, que envie, né, o quanto antes para que a gente possa estar votando a respeito. Até porque o servidor, ele passar por uma mudança de regime jurídico sem saber como vai se dar o plano do cargo que ele exerce é um tanto uma caixa de surpresa, né? A gente não sabe o que pode vir de lá para cá. Exatamente. A última pergunta que nós temos aqui, ela é uma pergunta já aqui que foge do assunto do projeto de lei 15 de 2018. É uma pergunta mais genérica. A gente sabe que hoje o Brasil ele vive um período quase que histórico. As pessoas têm deixado o interesse pela política falar mais alto do que o interesse pelo futebol. Isso aconteceu pouquíssimas vezes.
Isso influencia aí o âmbito federal, o âmbito estadual, e a gente vê muitas discussões em mídias, tanto nas mídias abertas quanto nas alternativas. Já nos municípios, na política municipal, nós vemos ainda muito resquício da velha política, que é a política de trocas e barganhas. Você é um vereador jovem, vem representando essa força jovem aqui na cidade, e eu quero saber quais que foram os maiores desafios que você vem enfrentando dentro de uma política municipal onde nós podemos encontrar muitos resquícios dessa política velha de trocas e barganhas. Eu sempre digo que uma das maiores dificuldades do vereador é a não compreensão e não conhecimento por parte da maior parte da população em qual é a função dos poderes, né? Como os poderes devem se comportar. Muitas vezes a pessoa vota no vereador achando que está elegendo um presidente de bairro, né? O vereador ele não pertence a um bairro, ele pertence à cidade, né? Nós temos aqui mais de 90 bairros e temos 21 vereadores. Então, se cada vereador representa um bairro, muitos bairros vão ficar sem representações, né? Então, é isso que muitas vezes foge da compreensão da população, mas por culpa do vereador, muitas vezes, né? Porque o vereador ele chega e diz: eu sou vereador do bairro tal, né? E aí começa a fazer obra no bairro, pintar rua, pintar meio-fio, fazer meio-fio, pegar a enxada aí para dentro do canal, né? E foge da sua competência, e foge daquilo para que ele foi eleito, né? Então, você vê aí que muitos vereadores são criticados, porque votou contra isso ou favor isso, mas tem muitos que não sabem nem o que está votando, né? Então, essa consciência da população que precisa mudar, né? Que o poder executivo ele executa, ele tem recurso para isso, e o poder legislativo ele tem que legislar por obrigação. Mas quando ele é atrelado ao executivo para ter o asfalto na rua, para ter a lâmpada no poste, para ter todas essas coisas que é necessário do poder executivo, ele fica impedido de votar em muitas coisas que estão benéficas para a população e vai ser benéfico para o prefeito, né? Então, essa é a maior dificuldade, porque o povo fica cobrando: ó o canal, ó a rua sem asfalto, né? E aí eu sempre, quando uma pessoa vem aqui me pedir um patrocínio para esporte, cultura, qualquer coisa, eu sempre que fecho eu digo: e fique claro para você que não existe nenhuma verba dentro deste gabinete para eu te ajudar. Não existe, né? A minha contribuição é pessoal, porque infelizmente, como não encontro o apoio das secretarias competentes, nem do esporte, nem da cultura, o vereador ele acaba auxiliando e ajudando essas pessoas, mas pesa, né? Muita gente sai falando mal, criticando, porque é ruim, mas não é um esporte só, não é uma pessoa só, são dezenas de pessoas pedindo constantemente, né? E eu digo e nunca escondo, eu recebo R$8.000 por mês, não é pouco, né? Mas muita gente diz que eu recebo 50, 30 mil por mês, né? 8 mil líquido, né? Então, mas nós pagamos aluguel, pagamos faculdade, pagamos carro como qualquer outra pessoa, né? Mas quando a gente olha para o político, a gente vê só aquele político com as regalias, né, que os deputados e senadores têm. Então, essa é a dificuldade primordial, né? A não compreensão. Mas eu acredito que a população está mudando, né? Está mudando, e eu tive uma resposta nas eleições de 2018. Né? Eu saí de 669 votos em Itabuna para quase 8.500 votos para deputado estadual. Então, foi uma resposta que a população me deu, porque eu não fiz uma política diferente de uma para a outra. Não vou na barganha, não vou na compra de voto, não é? Porque se eu critico tanto isso, eu não posso fazer a mesma coisa. Então, eu tive uma resposta da população, então a gente percebe uma mudança, né? E a gente sonha que um dia a gente mude completamente e que os poderes trabalhem cada um na sua competência, né? Sem o interesse pessoal, e sim com o interesse coletivo. Então, essa é uma das maiores dificuldades. A segunda é você ter uma harmonia partidária, né? Porque muitos partidos dizem representar a mudança, representar o novo, representar a nova política, mas continuam com os mesmos costumes, achando que são donos das pessoas, donos do próprio partido, né? E, infelizmente, você só pode ser político tendo partido, né? Sem partido não tem como você chegar a um poder, a um cargo público. Então, essa é uma das dificuldades, muitas vezes, porque nós temos ideias diferentes, nós não concordamos e nem divergimos sempre, mas é preciso respeitar o espaço do outro,
Não é? Você foi eleito para representar um povo e este povo precisa ser ouvido também. E muitas vezes as pessoas acham que a gente tem que passar por cima da ideologia, dos interesses coletivos para defender uma bandeira ou defender algo que o partido acredita. Né? Então a gente não precisa, não chega de valorizar pessoas, temos que valorizar a nossa cidade. Né? Então, a gente pensa em partido, mas poucos estão pensando na valorização do partido. Né? Muitos pensam em valorizar uma pessoa que está no partido. E é isso que tem que mudar. Né? Então, existem outras pessoas que querem mudar e essas pessoas não conseguem encontrar o seu espaço porque são atropelados pelo velho sistema. Né? Então o povo acha que sem dinheiro não ganha eleição, sem dinheiro não consegue chegar a lugar nenhum. Né? É necessário fundo partidário. Eu nunca tive fundo partidário, nem para vereador, nem para deputado. Então já foi comprovado aí que tem como ter votos sem dinheiro, mas para isso é preciso ter pessoas ao seu lado conscientes, pessoas que contribuem para uma construção de uma sociedade mais justa. Né? Então, quando você vende o seu voto, quando você recebe do político algo em troca do voto, você está vendendo a sua alma ao diabo. Quando ele chega ao poder público, ele não vai ter compromisso com a população, porque o que ele tinha que fazer, ele fez na campanha. Então, o meu compromisso sempre com as pessoas é esse. Eu quero fazer com mandato. Porque se eu me igualar aos outros e lhe dar algo, ou começar... Agora você vê um bocado de gente começando a dar cesta básica, o povo começou a ficar bom. Né? Um bocado de gente está ótimo, maravilhoso agora. Nunca vi tanta caridade como este ano. Por quê? Porque ano que vem tem eleição e querem ser vereador. Né? Então, precisamos analisar. Precisamos analisar que essa pessoa que está fazendo a caridade agora sempre fez, ou é só porque ano que vem teremos eleição. Então é isso que é necessário, porque não é só os políticos que começaram a fazer a sua politicagem, não. Né? Os que estão fora querendo entrar começaram também, e se eles estão gastando rios de fundo para ter um nome agora, é porque no mandato ele vai querer de volta. Né? Então quem gasta aí milhões numa campanha, se você somar o salário em 4 anos não dá 1 milhão. Como é que eu vou gastar 1 milhão na campanha? Né? Então essas coisas aí que é muito dificultoso, porque as pessoas ainda acham, tem que ter o asfalto, tem que ter isso, tem que ter aquilo, e a gente precisa mudar essa consciência aí mesmo, e aí a partir daí. E outra dificuldade muito grande é quando entra aqui, e essa da primeira pergunta, segunda pergunta que você fez. Oposição, situação, né? E o povo fica onde? Né? Eu defendo os interesses do prefeito, sou contra o interesse do prefeito. E o povo, e a população? Né? Então, poucas vezes a gente vê a população como prioridade. Geralmente é aquilo que o prefeito quer e o prefeito não quer. Realmente, na época que eu era estagiário aqui, inclusive eu visualizei esse cenário. Algumas pessoas chegavam aqui com talão de pagamento do cartão de crédito ou de luz, chegavam na mesa do vereador, tá aqui, votei em você, paga aí. Então, realmente no âmbito municipal a gente tem essa dificuldade das pessoas entenderem como funciona a política, né? O vereador, ele está aí para legislar e para fiscalizar. Exatamente. Esse é o papel do vereador. Fiscaliza as obras públicas, as secretarias, os órgãos e legisla com base no interesse do povo e do município. E geralmente assim, as pessoas ela têm uma preposição, né? A apoiar lado A e lado B para presidente, lado A e lado B para governador. Se matam, se for possível, para quem vai ser o presidente do Brasil. Mas querem vender o voto para deputado, querem vender o voto para vereador. Você vê quantas pessoas brigaram aqui em Itabuna por causa de Bolsonaro ou Haddad. Muita gente. Mas ninguém se preocupou em defender e levantar a bandeira do deputado. E hoje nós não temos representação, nem a nível estadual, nem federal. Não temos. E eu vou realizar uma audiência pública em breve. Eu convidei um deputado federal de mandato para estar presente, só estar presente na audiência pública, e ele disse que não viria porque ele não trabalha nessa área. Nessa região ele não trabalha. Ou seja, ele é deputado de uma região e não da Bahia. Então é isso que as pessoas precisam compreender. Né? O Bolsonaro ganhou, nós temos já sinais de positivo e negativo na vida das pessoas, sim, mas diretamente no município não tem nada. Porque quem está aqui são os vereadores, o prefeito e os deputados eleitos. Né? Talvez se tivéssemos aqui um deputado federal, já teria recursos chegando para Itabuna. Se tivéssemos um deputado estadual, já teríamos aí os programas estaduais e aquilo que tem a nível do estado chegando para Itabuna, porque esses representantes estariam lutando para isso. As pessoas acabaram se preocupando somente com o cenário nacional e esquecendo do regional.
esquecendo da questão local, que é de extrema importância, né? E a gente tem conscientizado isso, falando isso com a juventude em si, na reunião que nós realizamos, ou nos unimos enquanto jovens, criando uma frente jovem, ou a gente não vai mudar. Os partidos não querem jovens políticos, querem jovens politizados para eleger os seus. Jovem político nenhum partido quer. Eles querem o jovem lá porque é o jovem que briga, é o jovem que dá cara, é o jovem que defende o lado A, o lado B. Então eles querem os jovens politizados, mas não querem os jovens políticos. E a gente precisa de jovens políticos que discutam a cidade, que discutam o Estado e discutam o coletivo e não o interesse próprio, né? E eu tenho fé que a gente vai conseguir mudar essa realidade. Teremos mais vereadores jovens, deputados, né? E aí a gente vai construir um novo tempo. Se nós estamos incomodados com isso, nós precisamos mudar, né? Essa ideia de que nenhum político presta, quando eu digo isso, eu não acredito nem em mim mesmo, né? Porque se você não acredita em ninguém, chegou a hora de você fazer a mudança. Se candidate e faça a mudança. Agora não entre na política para ser igual aos outros, porque aí é a pura hipocrisia, né? Então eu acredito nas pessoas, acredito que tem políticos bons e que existem pessoas que transformarão esse país através da política. Mas, enquanto isso não acontece, nós vamos lutando aqui de baixo para tentar um dia mudar o nosso país. Com certeza. Então fica aí o recado para a população, né? Para vocês, para nós, fazemos parte da população, nos despertarmos para o cenário político estadual e municipal. De fato, nós temos a falta aqui de um deputado para nos representar e por isso ficamos ao léu com relação a algumas coisas. Por exemplo, a questão da divisão limítrofe do município de Itabuna, né, que perde muito tributo para outros municípios como Ilhéus em função de não termos um deputado para brigar por isso, né? Então, pessoal, quero agradecer aqui ao vereador Anderson Guinho por nos receber de prontidão. Quero agradecer a você que está assistindo, a toda a equipe dele aqui no gabinete que também nos recebeu. Se quiser deixar algum último recado aí para o pessoal, fique à vontade e nós agradecemos. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar falando com cada um de vocês. É um prazer imenso e contem sempre com a gente. Aqui o gabinete está de portas abertas. Quem quiser vir conversar, tirar suas dúvidas, levantar algumas questões, sugestões de projeto de lei, nós estamos aqui com as portas abertas do nosso gabinete para recebê-los. Não se afastem da política, porque aqueles que não gostam da política serão governados pelos que gostam, né? Então a gente precisa mudar esse cenário do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Um grande abraço a todos, Deus abençoe.